Tarde, pessoal, são 6 horas da tarde e hoje o calor aqui, gente, a sensação térmica de 60 graus. A mãe não estava aguentando, liguei o ar do ar-condicionado do quarto dela, mas ela não quis ficar lá, ficou 5 minutos, veio para a sala, que ela não gosta de ficar deitada, senão ela tem medo de dormir. Ela dorme só durante a noite e olhe lá, ela não gosta muito de dormir não. Aí dei 2 banhos nela hoje, dei um mais cedo, uma e pouca da tarde, dei um banho, troquei a calcinha, de agora na parte da noite novamente. Agora acabei de dar um banho nela, tô até molhada que eu entro dentro do chuveiro pra esfregar ela, né? E hoje ela comeu muito bem, graças a Deus. Na parte da manhã ela almoçou muito bem. Aí depois eu dei várias vezes suco de melão pra ela. Aí ela tomou as vitaminas dela. Aí agora na parte da tarde ela eu fiz frango, porque tem uma pessoa aqui em casa com dengue. Aí eu fiz frango, coxa de frango com batatinha, tipo assim, sabe? Como se fosse pra colocar no meio do arroz, como se fosse um caldinho, sabe? Um caldinho com batatinha, com frango, porque geralmente a pessoa tá com dengue, não tá querendo comer, a boca tá ruim. Ah, como se fosse não tava com galinha caipira que já tinha acabado, né? 2 galinhas caipira acabou. Aí tinha pedaço de galinha mesmo. Aí eu coloquei na airfryer, fiz com batatinha, ficou bem grossinho, coloquei Oropronobis com arroz. Aí ela comeu na parte da tarde, tomou bastante suco de melão, evitando de dar doce pra ela, né? Muito doce, porque eu tô comendo muito doce, que eu tô muito ansiosa, né, gente? Eu tô muito preocupada. Mas Deus há de nos livrar de todo mal e a vitória é nossa em nome de Jesus. Que Deus possa nos dar vitória, possa nos abençoar, porque nós sabemos que nosso tempo aqui na terra, ele tem um limite, né? Nós sabemos, todo mundo sabe disso, mas é muito difícil você ver esse tempo se esgotando, é muito difícil você olhar à sua volta e falar assim, poxa, será que uma pessoa vai na minha frente, outra pessoa vai na sua frente? Você já parou para pensar nisso? É muito difícil quando você para pra pensar nisso, sabe? Quando você para e fala assim, poxa, eu tô doente, fulano tá doente, e se acontecer alguma coisa, como é que eu vou ficar? Eu vou sofrer demais, acho que eu não vou conseguir sobreviver. E é desse jeito, né, gente? Porque infelizmente é muito triste, as coisas estão mudando, o calor está demais, está super quente, não tá quente, está super quente. Deus deixando tudo muito super quente, porque tudo não cai uma folha se não for da vontade de Deus. Eu acredito muito em Deus, nós acreditamos em Deus. Se você está aqui vendo esse vídeo, porque você acredita em Deus, porque nós estamos lendo a palavra de Deus, que nós estamos lendo sobre a história das pessoas que conviveram com Deus, como que é o sentimento de Deus, como Deus age em certas situações e agiu com aquelas pessoas naquela época. E depois nós vamos ver como Jesus veio, né? Quando Deus mandou o Filho dele, Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Então, nós vamos ver aqui, porque nós temos que dar honra e glória para Deus. Vamos orar primeiramente. Claro que eu vou levantar a honra e a glória para Deus, por isso que eu vou levantar para o alto, para o céu, para nós, que eu e você e todos nós possamos dar reverência a Deus, reverenciar a Deus, nos humilhar diante de Deus e mostrando que Deus mora nas densas nuvens, que Ele está lá sentado no trono dele, do lado dele, Jesus Cristo, o Filho dele, e que nós temos reverência a Ele, toda honra, toda glória a Ele. E vamos começar a leitura de Esther, né? Nós estamos no Antigo Testamento. Quando você começa aqui, ó, ler Bíblia Sagrada, já começa no Antigo Testamento. Aí quando você vê aqui, ó, atrás, já é o Novo Testamento terminando. Então, gente, o Antigo é no começo e o Novo vai quase para o final. Vai lá para o meio do final. Mateus, Marcos, Lucas. E aí que quando o Antigo Testamento, Jesus não tinha vindo ainda. No Novo Testamento é quando Deus manda o Filho dele, Jesus Cristo, vir, tá? Que Deus manda um anjo falar com Maria, né? Que ela ia ter um filho. A Maria falou assim, mas eu sou virgem, nem casei com José carpinteiro ainda. O anjo falou assim, não, mas esse filho não vai ser do José, vai ser de Deus, né? Claro que eles vão criou o filho até uma certa idade, criou ele até adulto, claro, como filho, né? Filho adotivo, filho dela mesmo, né? Então,
Jesus Cristo veio como ser humano, como eu, como você, sentiu dor, sentiu aflição. E aqui nós vamos ler depois a respeito dos sentimentos de Jesus, como as pessoas trataram Jesus, porque Deus veio para o povo de Israel, para os israelitas. Ele tirou o povo de Israel do Egito. Ele colocou aquelas 7 pragas, lembra? Foi Deus que mandou Arão e Moisés ir lá falar em nome dele. E Deus faz coisas milagrosas. O que é impossível aos olhos dos seres humanos é possível para Deus. E nós temos que glorificar a Ele. Nós estamos passando por momentos difíceis. Todo mundo tem problema, nós estamos passando, mas nós temos que não parar, nós temos que seguir adiante como um soldado e reverenciando a Deus. Por isso que quando eu virar essa câmera para o céu, é de reverência a Deus, é falando para vocês que é Deus, dono do céu, dono das nuvens, dono das estrelas, do sol, da chuva, do vento, dono desse calor absurdo que está aqui. É Ele que é dono de todas essas coisas e que nada para Ele é impossível. É Ele que nós estamos reverenciando, nos humilhando diante dEle. E a glória é dEle, sempre para Ele. As palmas sempre será para Ele, somente para Ele, Jesus Cristo, o teu Filho amado. Então nós vamos louvar, engrandecer o nome de Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, para engrandecer o Teu nome. Primeiro pedimos perdão pelos nossos pecados, sabemos que somos pecadores, mas carecemos da Tua grande misericórdia, Senhor, pois somente Tu és Deus. Senhor, nos perdoa pelos nossos pecados. Pedimos, Senhor, que o Senhor destrua toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda palavra de maldição, toda olhar de maldição, toda palavra de inveja, toda olhar de inveja, que o Senhor destrua em nome de Jesus, dos nossos negócios, da nossa vida, da nossa saúde, que o Senhor possa, Senhor, colocar os teus anjos, arcanjos e querubins dentro deste lar agora, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê saúde, que o Senhor nos dê paz. Saúde e paz é o que nós pedimos ao Senhor, que nós possamos, Senhor, comer do fruto do nosso suor todos os dias, com bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Que tudo que plantarmos dá, Senhor. Que tudo que vendermos, nós vamos conseguir vender para a glória e honra do Senhor. Que o Senhor está nos curando agora. Nós cremos na cura divina, na cura do Senhor Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus. Nós estamos louvando e glorificando o Senhor, exaltando o Senhor o tempo todo. Ó Senhor, nos proteja, que o ano de 2024, o ano de 2025, 2026, 2027 seja abençoado em nome de Jesus. Nós pedimos a tua bênção, que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia seja abençoado pelo Senhor. E nós sabemos que nós devemos reverenciar o Senhor, nós devemos nos humilhar diante do Senhor, que nós devemos engrandecer o nome do Senhor, que as palmas são para o Senhor, que toda honra, toda glória é para o Senhor. Não é nada para nós, porque somos pecadores. Nós carecemos da misericórdia do Senhor. Nos cura, Senhor, nos cura, nos levanta. Por favor, Senhor, nós pedimos, nós imploramos ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Nós estamos aqui no Antigo Testamento, no livro de Esther, né? Rainha Esther, a rainha que ficou no lugar da rainha Vaste, né? A rainha Vaste não quis fazer o que o rei Assuero pediu para ela fazer, que era ir na festa dele, para ele mostrar a beleza dela. Aí os príncipes viram aquilo, aí o rei Assuero pediu aí, né, a opinião dos príncipes que estavam na festa e falou: olha, rei Assuero, se eu fosse você, eu mudava de rainha, eu deixava a rainha Vaste para o lado e arrumava outra rainha. E aconteceu que a Esther era judia, né? Era até filha adotiva de Mordecai, sobrinha de Mordecai. Mamãe dela e papai dela já tinham dormido com os antepassados deles. E aí a rainha Esther ficou sendo filha adotiva de Mordecai, que era um judeu. Mas a rei Assuero não era judeu. Não era judeu. O rei Assuero não era judeu. Nisso o rei Assuero falou assim: olha, eu quero que vocês vão aí da Índia até a Etiópia, eu quero que vocês procurem uma mulher virgem muito bonita para mim, para ficar no lugar da rainha Vaste, porque ela me desonrou, ela não fez o que eu pedi para ela, que era vir na festa para mostrar a beleza dela para todo mundo. Então, eles foram pedir, a Esther falou com Mordecai, judeu, tio dela, pai adotivo, que ela queria ser rainha, ela queria ser esposa do rei Assuero. E ele falou assim: olha, você pode até ser esposa do rei Assuero, você pode até se candidatar junto com as outras moças virgens e bonitas, mas você não pode falar que você é judia, qual o seu povo é judeu, que nasceu em Judá.
Então você não pode falar para eles, tá? Eles não podem saber. E ela ficou ali. Então Deus olhou para Esther. Deus estava com Esther. Então, o que acontece? A Esther, ela teve o agrado de um homem que ele ficava lá cuidando das moças belas e bonitas para ficar aí 12 meses, um ano, ficando, tomando banhos de bálsamo, de óleos essenciais, para ficar na frente do rei, ficar bonita, cheirosa, linda, maravilhosa, para o rei Assuero. E nisso, a Esté tinha um carinho, carisma e carinho, ela tinha carisma e carinho do pessoal que estava ali olhando as moças, né, ajudando as moças a ficarem ainda mais bonita para o rei Assuero. E de repente o Ressuero realmente gostou da Esté e isso deixou ela como rainha aí, no lugar da rainha Vasti. Aí o que aconteceu? Mordecai, que era o pai adotivo dela e tio dela, ele ficava sempre no portão do palácio do rei Assuero, aonde morava a rainha Esté neste momento. Então, ele escutou dois homens conversando e falando mal do rei Assuero. Falando que ia pegar o rei Assuero e ia fazer ele dormir com os antepassados dele. Aí o que Mordecai fez? Tio da rainha contou para Esther, rainha Esther. E o que aconteceu? A rainha Esther foi lá e contou para o rei Assuero. Claro que o rei Assuero, ela falou que Mordecai que contou para ela. Mordecai ficava ali no portão. Aí ela falou assim, olha, Mordecai, aquele homem que fica lá no portão todo dia sentado, ele falou que tem dois homens que quer tirar a sua vida. Ele falou assim, eu vou mandar verificar. Mandou verificar e era verdade, sim, eles queriam mesmo tirar a vida dele. E de repente, ele colocou um príncipe chamado Amã, um dos príncipes da região dele, da Índia até a Etiópia, como o maior. Depois dele era esse príncipe. Todo mundo tinha que reverenciar esse príncipe, tinha que se ajoelhar quando o príncipe passava. Só que Amã não fazia isso, porque o Deus de Amã é o Deus deste céu, é o que mora nas densas nuvens, o que nada é impossível para ele, que ele é toda honra, toda glória, toda exaltação, todo poder pertence a ele. Então, o príncipe Amã, né, sempre que passava aí no portão, o Mordecai não se ajoelhava perante ele. E os servos empregados falavam assim, ô Mordecai, por que você não se ajoelha quando o príncipe Amã passa? Ele não falava nada. Ele fazia de conta que não estava escutando o que os servos empregados estavam perguntando. Os servos ficaram com orgulho ferido, porque Mordecai não falava nada para eles. Foi lá em Amã e falou, olha Amã, tem um homem chamado Mordecai, que é judeu, fica sentado aí no porta do palácio, e ele, toda vez que você passa, ele não se ajoelha para você, não se curva perante você. Aí Amã ficou com raiva, com orgulho ferido, foi até o rei Assuero, falou com o rei Assuero que Mordecai fazia parte do povo judeu e que as leis, né, de Deus, do Deus judeu, do Deus dos judeus, eram diferentes do rei Assuero. E ele falou, o rei Assuero, já que não conhecia o povo judeu, que para ele tanto faz, tanto fez, que ele não tinha, né? Ele queria saber dele, né? O rei falou assim com Amã, Amã, príncipe Amã, então eu vou te dar o meu anel e você pode decretar uma lei e pode fazer o que você quiser com esse povo judeu, o que você quiser. E o Amã pegou aí o selo aí, o anel que toda vez que fazia um decreto, o rei tinha que bater aquele selo ali do anel. Então, Amã fez isso aí, pegou do rei Assuero o anel, que o rei Assuero deu com todo amor e carinho para ele, falou que ele poderia fazer o que ele quisesse com o povo judeu, não sabendo ele que a esposa dele, a rainha Esther, era judia, porque ela não podia contar, porque o tio dela, Mordecai, falou que não era para contar. Então, aqui ó, Esther, capítulo 3, versículo 13. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei Assuero, com a ordem de exterminar, fazer com que os judeus dormissem com os antepassados dele e destruir todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças, num só dia, o dia 13 do 12º mês, isto é, o mês de Adar, e de tomar os bens dos judeus também, pegar os bens materiais dos judeus. Versículo 14, e o texto do decreto deveria ser proclamado
como lei em cada província e anunciado a todos os povos, a fim de que se preparassem para aquele dia. Versículo 15. Os mensageiros saíram velozmente. O que é velozmente? Correndo, por ordem do rei Assuero. O decreto foi proclamado na fortaleza de Suzã, onde morava o rei Assuero. Então o rei Assuero e Amão, príncipe, se sentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Capítulo 4, versículo 1. Quando Mordecai soube de tudo o que havia acontecido, Mordecai, o tio e pai de criação de Ester, rasgou a roupa dele, vestiu-se com pano de saco e cobriu-se de cinzas. Então Mordecai saiu pela cidade clamando amargamente. Versículo 2. Mordecai só foi até o portão do rei Assuero, pois ninguém podia entrar pelo portão do rei Assuero vestido com pano de saco. Versículo 3. Em todas as províncias aonde chegava a ordem do rei Assuero e o decreto do rei Assuero, que na verdade era um decreto de Amã, havia grande luto entre os judeus, com jejum, com choro e com lamentação. Muitos se deitavam em pano de saco e se deitavam nas cinzas. Versículo 4. Quando as criadas, as servas e os eunucos da rainha Ester foram lhe contar a rainha Ester sobre a situação dos judeus, a rainha Ester ficou muito aflita, teve aflição igual estou aflita hoje. Então a rainha Ester enviou roupas para que Mordecai, o seu pai de criação, seu tio, tirasse o pano de saco e a vestisse aquelas roupas que ela mandou. Mas Mordecai não aceitou as roupas que sua filha adotiva, sua sobrinha, mandou para ele vestir. Versículo 5. Em vista disso, Ester mandou chamar um homem chamado Ataque, que era um dos eunucos do rei Assuero, designados pelo rei Assuero para servir a rainha Ester, e deu ordem a ele, o Ataque, que perguntasse a Mordecai, seu tio e pai de criação, por que ele estava agindo assim e o que estava acontecendo com ele. Versículo 6. Portanto, Ataque foi falar com Mordecai, pai de criação e tio de Ester, na praça da cidade de Suzã, que ficava em frente ao portão do palácio do rei Assuero. Versículo 7. Mordecai, pai de criação e tio de Ester, lhe contou tudo o que tinha acontecido com ele e disse a quantia exata que Amão, príncipe, havia prometido pagar ao tesouro do rei Assuero para destruir o povo judeu. Versículo 8. Entregou-lhe também uma cópia do decreto proclamado em Suzã que determinava o extermínio dos judeus. Então Mordecai devia mostrá-lo e explicá-lo a Ester, não, o empregado, o servo dela chamado Ataque, falou assim, o Mordecai falou assim, olha, você pega esse decreto aqui, leva para a rainha Ester, mostra para ela, explica para ela, para Ester, e diz a Ester que comparecesse perante o rei Assuero para implorar o seu marido, o rei Assuero, a favor dele, de Mordecai, e interceder pessoalmente pelo seu povo judeu. Versículo 9. O Ataque, que era o servo, que servia a rainha Ester, voltou e contou a rainha Ester o que Mordecai, seu pai de criação e tio, tinha dito para ele. Versículo 10. A rainha Ester mandou Ataque, seu servo, dar a seguinte resposta ao seu pai de criação e tio ao mesmo tempo Mordecai. Versículo 11. Todos os servos do rei Assuero e o povo das províncias do rei Assuero sabem que, se algum homem ou alguma mulher se apresentar ao rei Assuero no pátio interno sem ter sido convocado pelo rei, há uma só lei que se aplica. A pessoa deve ser morta. A pessoa deve dormir com os antepassados dela, esperando a volta de Jesus. Ela só continuará viva se o rei Assuero lhe estender o cetro de ouro que ele tem nas mãos. E já faz 30 dias
que eu, Esther, não sou convocada à presença do rei Assuero. Versículo 12. Quando Mordecai, pai de criação e tio de Esther, foi informado do que Esther disse, versículo 13, Mordecai mandou responder à sua sobrinha, filha de criação Esther. Não pense, Esther, que só por estar na casa do rei Assuero, você terá mais chance de escapar do que todos os outros judeus, não, hein, Esther? Versículo 14. Se você, Esther, ficar calada agora, o alívio e o livramento para os judeus virão de outra parte, mas você, Esther, e os da casa do seu pai morrerão. E quem sabe se não foi para uma ocasião como essa que você, Esther, se tornou rainha? Quer dizer, ele está falando de Deus, né? Que pode ser que Deus iria prover, né? Que os judeus não fossem mortos aí, né? Pelo rei Assuero, na verdade por Amã, que era a vontade de Amã, não era a vontade do rei Assuero. Versículo 15, então, a rainha Esther, sobrinha e ao mesmo tempo filha de criação de Mordecai, mandou responder ao seu tio e pai de criação Mordecai, o judeu. Versículo 16, vá Mordecai, reúna todos os judeus que estão em Susã e jejuem, não comam, não bebam água por mim, Esther. Não comam e nem bebam nada durante 3 dias, dia e noite. Não beba e não coma nada. E eu, Esther, e eu e as minhas criadas também jejuaremos, não comeremos nada, ficaremos orando. Eu, Esther, me apresentarei ao rei Assuero, apesar disso ser contra a lei daqui de dentro, de Susã, do rei Assuero. Se eu, Esther, tiver de, né, dormir com meus antepassados, eu dormirei com meus antepassados. Versículo 17, então, Mordecai, pai e tio ao mesmo tempo de Esther, foi e cumpriu todas as instruções de Esther. Começou a jejuar, ficou sem água, sem comida, junto com o povo por 3 dias, para que ela também fizesse junto com as servas dela, que não eram judias, para que ela fosse, que ela ia entrar lá na presença do rei, e se fosse para dormir com os antepassados dela, dormiria, porque ela queria salvar o povo dela, né? Que é o povo judeu, que o rei Assuero não sabia que era judia, porque o Mordecai falou que não era para ela contar. Então, gente, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, todos nós, em nome de Jesus, que Deus nos dê saúde, em nome de Jesus, que restaure a nossa saúde, em nome de Jesus, que restaure a nossa paz, que restaure, assim, os nossos negócios, em nome de Jesus, que Ele possa sempre estar com o nosso celeiro, sempre aí, sempre cheios, né? Em nome de Jesus. E nós glorificamos, exaltamos este Deus, que somente Ele tem todo o poder, somente Ele faz aquilo que é impossível aos seres humanos, mas é possível para Deus. E nós glorificamos, exaltamos. E Senhor, olha, a gente tá um calor. Em nome de Jesus, amém, né? Amém, igreja, amém, igreja. Vamos orar pela minha vida, pela vida da minha família, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos livrar de todo mal, que possa restaurar nossa saúde, em nome de Jesus, e que nós possamos aí, né, lutar até que Deus nos chame, né, para a glória dele, né? Porque nós estamos estudando como é que é a rainha Esther e a rainha Esther falou, olha, se for necessário, ela entraria na frente do rei, se o rei mandasse fazer ela dormir com os antepassados dela, ela iria, mas o Deus do povo judeu, do povo de Judá, é Deus que mora nas densas nuvens, para onde nós estamos aí aplicando o celular para cima para dar honra e glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso, né? O Pai de Jesus, né? Jesus Cristo, ó, que Ele possa me perdoar de todos os meus pecados. Talvez eu tenha falado alguma coisa que não foi da vontade de Deus. Eu peço perdão em nome de Jesus. E que Ele possa nos abençoar, que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia seja abençoado por Deus, em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus. E que Ele possa nos livrar de todo mal. Ele já nos livrou em nome de Jesus. E que Ele possa curar todos dessa casa em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jeová, e que Jesus Cristo esteja conosco, que o poder do Espírito Santo esteja dentro deste lar, e que Ele desfaça todo o mal em nome de Jesus, e que possa me perdoar por todos os meus pecados, porque eu careço da misericórdia de Deus, nós carecemos da misericórdia de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus nos guie, em nome de Jesus. Amém.